Este programa tem evidenciado, focalizado em conteúdo que engrandece o nome do Senhor. E nós temos usufruído das mais variadas formas de natureza para enaltecer a grandeza do Criador, inclusive a tua vida. E temos proposto também um foco centralizado em prioridade em bem-estar. E isso tem sido o dia a dia nosso neste programa que já começou. E eu imagino que você seja um adorador, um admirador das coisas que Deus faz e Deus fez. E você olha para a natureza, para as galáxias, para as estrelas, para o mar, para os animais, para as florestas. E você fica apaixonado pelas coisas que Deus fez e continua fazendo. Agora, tem coisas invisíveis que a gente não vê e não valoriza. E eu olho para a microbiologia. Micro do grego significa pequeno. Bios, vida. Logos, estudo. Então, microbiologia é uma parte da ciência que estuda o mundo microscópico. E entre eles, o assunto de hoje, nós vamos falar de uma guerra. Uma guerra invisível. Aliás, nós vamos falar de duas guerras que você não vê, mas elas são reais. E uma delas é justamente entrando na área da microbiologia, que a gente engrandece o Criador pela grande forma de reprodução, de sobrevivência das bactérias, dos fungos, que faz parte da microbiologia entre protozoários e outras coisas mais. E hoje nós queremos falar de uma guerra entre fungos e bactérias. Um fungo que você conhece bem é o fermento que você põe no pão, é o mesmo fermento, o mesmo grupo, de que também produz o álcool lá na usina do álcool, que é tão importante no mundo moderno, onde os combustíveis renováveis estão cada vez mais em uso, em evidência. E este fungo que você usa no pão e que usa na usina de álcool, ele é do gênero Saccharomyces. O mais usual é o Saccharomyces cerevisiae. Se escreve cerevisiae, mas como é do latim, produz Saccharomyces cerevisiae. É muito comum e ele tem todo o genoma, todo o mapeamento genético já feito, mapeado. Então, ele é muito conhecido. Existem pequenas variações aí de Saccharomyces, mas todos eles produzem a fermentação e produzem álcool. Aliás, esses seres vivos merecem a nossa admiração, porque você sabe que tem seres que são aeróbicos, ou seja, só sobrevive na presença de oxigênio, e tem outros seres vivos que são anaeróbicos, só sobrevive na ausência de oxigênio. Por exemplo, o Clostridium tetani, que dá o tétano, é anaeróbico, só sobrevive na falta de oxigênio. Agora, este ser vivo chamado Saccharomyces cerevisiae, ele usa as duas formas. Ele reproduz na forma aeróbica e reproduz, sobrevive na anaeróbica. Então isso é fantástico. E só por isso eu posso falar, louvado e engrandecido seja o nosso Deus pelos Saccharomyces. Então, é uma guerra entre esses dois grupos de seres vivos, bactérias e fungos, porque eles se alimentam da mesma coisa. Talvez você já tenha tido a experiência ruim, deixar o feijão fora da geladeira e o feijão azedar. Sabe por quê? Porque o fungo chegou primeiro, ele quer comida só para ele, então ele produz produtos ali para que a bactéria não se alimente. Ele fala assim, olha, eu quero esse feijão só para mim. Acontece a mesma coisa na usina, quando ele pega aquela garrafa originada da cana, da moagem da cana, o fungo que eles colocam ali, eles inoculam o mosto com o fungo Saccharomyces cerevisiae. O fungo fala assim, ó, eu quero isso aqui só para mim. E rapidamente ele vai reproduzindo. Você tem uma ideia? De 1 a 2 horas, o fungo dobra de biomassa. Ele é muito rápido. É por isso que a dona de casa coloca também no fermento, no pão, e coloca aquela bolinha na água, e rapidamente, 15, 20 minutos, aquela bolinha vai se expandindo, porque ele produz também CO2, e o CO2 é um gás que vai formando aquelas bolinhas, bolhas de gás dentro da massa que vai ser feita a pizza, o pão, ou coisa assim. Então aquela bolinha que você pôs na água, de repente ela sobe, porque ela aumentou de volume, e o peso ficou o mesmo, porque tem gás ali dentro. Logicamente, quando você põe no forno, o gás vai sair e vai ficar só a fofura do pão.
Cada buraquinho aquele do pão é o CO2 que saiu quando você aqueceu no forno e assou o pão. Isso é muito bom. Mas eu quero, para você entender melhor essa guerra, vamos lá na história bonita de um cientista chamado Alexander Fleming. Ganhou o prêmio Nobel porque descobriu o primeiro antibiótico. Ele era bacteriologista lá na Inglaterra, em plena Segunda Guerra Mundial, onde qualquer risco de arame farpado, de baioneta, dava infecção e o soldado morria. Não existia antibiótico. E ele estudava bactérias, ele conhecia de espirilo, bastonete, de cocos, streptococos e etc. E não entendia nada de fungo. E ele fazia, nessa placa de Petri que você está vendo aqui, esse vidrinho, ele tem uma tampinha. E a gente põe uma comidinha dentro dessa placa de Petri que é chamada meio de cultura. O que é meio de cultura? É uma gelatina de uma alga chamada agar, conhecido como agar-agar, que a bactéria gosta. Então, põe essa gelatina ali, esteriliza para não ter nada de bactéria, fecha, daí você vai inocular a bactéria que você quer. Você pode inocular fungo, você pode inocular uma bactéria que você queira, ou cocos, ou streptococcus, espirilo, bastonete, o bacteriologista usa, ele tem lá a cepa, então ele inocula, e você está vendo aqui placas de Petri já com bactérias, colônias de bactérias. Uma bactéria você não vê, 100 bactérias você não vê, mas quando você põe comida para ela, põe na estufa numa temperatura boa, essas bactérias desenvolvem e formam colônias. Então você percebe, e um bacteriologista, ele conhece só pela colônia o tipo de bactéria que é. Voltando a Fleming, Alexander Fleming, prêmio Nobel, fantástico esse homem. Ele saiu de férias e deixou o meio de cultura dele lá. Quando ele volta, estava embolorado. E qualquer pessoa comum poderia pensar e reclamar: nossa, eu vou ter que jogar fora, fazer tudo de novo, olha, minhas bactérias foram contaminadas, o meio de cultura deu bolor, está tudo embolorado, eu vou jogar fora, coisa assim. Mas um cientista tem um olho clínico diferente. Por curiosidade, ele colocou no microscópio e ele observou que onde tinha o fungo, não tinha desenvolvido colônias. Fora do fungo, estava cheio de bactérias. Encostado no fungo, não tinha. Tinha uma inibição de bactérias, de colônia de bactérias ao redor do fungo. Só que ele não entendia de fungo. Então ele foi procurar um amigo dele, especialista em fungo. E o cientista olhou o fungo e falou: isso é simples. É um fungo que dá no pão úmido, que dá naquela bota quando você vai pescar e guarda ela molhada, fica azulada. É um fungo chamado Penicillium. E, de repente, logicamente estamos fazendo um resumo, o extrato desse fungo chamado Penicillium, que ele repetiu ali no laboratório, transformou no primeiro antibiótico chamado penicilina. E na Segunda Guerra Mundial isso foi fantástico, foi maravilhoso, porque uma dose de penicilina curava, matava as bactérias que estavam na infecção do cidadão. E até hoje existe a penicilina, mas a partir da penicilina, que deu o prêmio Nobel, Alexander Fleming, foi fantástico. Então, é uma prova, uma demonstração disso que eu estou falando de uma guerra. A guerra entre fungos e bactérias. A bactéria quer a gelatina, o meio de cultura, a comida, o feijão, o álcool, só para ela. O fungo quer a mesma coisa. Então, através da seleção natural, milhões e milhões de anos, eles aprenderam a atacar, a guerrear um com o outro. Ou seja, o fungo, ele não faz álcool para que você use o álcool para desinfetante. Não, ele faz o álcool para matar a bactéria porque ele quer comida só para ele. E isso em toda a matéria orgânica acontece isso. Seja vegetal ou seja animal. Na tua pele, a micose, ose do grego significa decomposição, morte, micos, fungo. Então a micose é uma deterioração da pele, um ferimento na pele causado pelo fungo. E nós temos muitas enfermidades causadas pelo fungo. E temos muitas coisas boas também, tanto bactéria como fungo. Olha, a bactéria, a Treponema pallidum, que dá a tuberculose, é perigosa, a meningite também é bactéria. Tem muita doença causada por bactéria. E graças a Deus que tem os antibióticos. Infecção de dente são bactérias. E tem muitas coisas úteis também nos probióticos, são bactérias, são fungos, isso tudo, a nossa fauna intestinal depende desses seres vivos que a gente não vê. E repito que é uma guerra.
entre fungos e bactérias. Ambos têm produtos que atacam um ao outro. Você talvez já tenha tido a experiência de abrir um vinho, você toma um golinho, o gole um pouco ficou aberto, quando você abriu, entrou ar. E nesse ar entrou uma bactéria chamada Acetobacter A7, que ela vai fazer acetificação do vinho, que era o meio de cultura, era território do fungo. Agora a bactéria entra e vai transformar em vinagre, que é um produto de bactéria, não é um produto de fungo. E a bactéria fica muito feliz com o produto dela, que e faz com que pare a produção, a ação do fungo. Que guerra fantástica! E mesmo na pequenez desse micro-organismo, eu falo, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Você está vendo aqui fotos, imagens de microscópio de levedura. E você está vendo aqui também de bactérias. Elas são muito pequenas, só com microscópio. E tem que ter um grande aumento. No microscópio, com pequenas aumento 40, 100 vezes, você não vê bactéria. Então, este mundo microbiológico, ele é fantástico, ele é real, ele está no dia a dia teu. Não tem jeito de você ficar longe de bactérias e fungos. Aqui, entre os meus 2 dedos, tem milhões de bactérias. Aqui tem milhões de fungos. E onde tem ar, tem fungo, tem bactéria. Nós vivemos como se fosse num mar de micro-organismos. E graças a Deus que nós sobrevivemos, porque nós temos anticorpos, nós temos imunidade, nosso corpo é maravilhoso, mas é uma guerra. É uma guerra entre esses 2 tipos de seres, levedura e bactéria. Ambos dependem da matéria orgânica, seja viva, seja morta, seja ser humano, seja um vegetal. Fungo ataca uma mão, fungo ataca a melancia, fungo ataca as verduras, fungo ataca você, ataca os animais quando morrem. E isso tudo é muito importante, faz parte da natureza do equilíbrio ecológico também. Agora, esta guerra que eu disse que é uma guerra invisível, eu quero te mostrar uma outra guerra. Uma guerra também invisível. Uma guerra que, da mesma forma que levedura e bactéria, você não percebe e você não valoriza, porque é desconhecido. Você está talvez tomando conhecimento dela agora, talvez na escola você já ouviu falar e, logicamente, as informações são muito grandes e abundantes hoje. Mas tem uma outra guerra, da mesma forma, que às vezes a gente ignora, porque a gente não vê. Mas da mesma forma, repito, que as leveduras, que as bactérias, elas são reais. É uma guerra que o apóstolo Paulo, ele falou claramente, e Jesus falou claramente. É uma guerra que envolve luz e trevas, que envolve anjos e demônios, que envolve céu e inferno, que envolve a presença de Deus, os princípios de Deus, ou Satanás e seus demônios. E você imagina que falar de Satanás numa época moderna, de celular, de fibra ótica, de satélite, parece coisa antiquada, mas não é. Não é. Jesus disse, está escrito em João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O inimigo, ele vem para roubar, matar e destruir. É esse inimigo que faz parte da guerra invisível, dessa segunda guerra, que igual a levedura você não percebe, igual a bactéria você não percebe, mas elas são reais. E Jesus foi claro, ele rouba, mata e destrói. Você está envolvido por bactérias, por leveduras, mas você está envolvido também por possibilidades de ação maligna sobre a tua vida. O apóstolo Paulo falou que a nossa luta, a nossa guerra, não é contra carne e sangue. Isso está em Efésios 6:12. Não é contra as coisas naturais, e sim contra as forças espirituais do mal, deste mundo tenebroso, contra principados e potestades. São ações malignas que existem ao nosso redor. E o diabo faz de tudo para você perceber que não é ele. E, logicamente, nós temos o privilégio que Deus nos deu autoridade para, no nome dele, expelir demônios. Se você ir para Marcos, capítulo 16, versículo 17 e 18, está escrito claramente: estes sinais acompanham os que creem. Em meu nome expelirão demônios. Que arma poderosa! Não é metralhadora, não é algo usado pela levedura, mas é o poderoso nome de Jesus. E diante desse nome poderoso, todo joelho se dobra, inclusive ação maligna. E você também, para Mateus, capítulo 10, versículo 1, está escrito assim: tendo chamado seus 12 discípulos,
deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Espírito imundo não é Espírito Santo, não é coisa boa. O mundo está cheio de espírito imundo que você não percebe, você não vê. E às vezes um inimigo teu, um vizinho teu, ex-namorado, ex-namorada, enfim, uma briga encrenca de 10 anos atrás, o cidadão vai lá fazer uma macumba contra você, faz um despacho, faz uma oferenda, e você se está desguarnecido da presença de Deus. Essa guerra acaba te machucando, influenciando, e você não tem vida boa, dá depressão, dá um monte de coisa errada, as coisas não dão certo, amarra a tua vida, vício e etc. Logicamente, nem tudo são demônios, mas eu quero que você entenda que tem uma grande possibilidade de você ter envolvido nessa guerra. E a arma que nós temos contra ela é o nome de Jesus, como eu já disse. E se você olhar na Bíblia, tem uma série de relatos de pessoas endemoniadas. Existe o relato de um homem chamado Homem de Gadara, está em Lucas capítulo 8, que ele tinha pelo menos 2.000 demônios, porque ele vivia nu nos sepulcros, ele se cortava com pedras, colocavam grilhões nele e ele se arrebentava todo, e o diabo levava ele para o deserto. E de repente Jesus teve um confronto com essa legião de demônios, e esses demônios foram para os porcos, porque os demônios pediram: Senhor, não nos expulse, permita-nos ir para os porcos. E Jesus o permitiu. 2.000 porcos caíram no despenhadeiro, e uma história que você conhece. Se você não conhece, vai para Lucas capítulo 8, que está lá o homem de Gadara. Gadara era uma região, e esse homem lunático estava talvez psicótico pela ciência, mas endemoniado pela Bíblia, e Jesus expulsou os demônios, e esse homem ficou livre. O nome de Jesus é fantástico. É uma guerra que você está envolvido, é uma guerra que você não vê. Você não vê bactérias, você não vê fungos, você não vê, ao nosso redor está cheio, mas ao nosso redor também existe uma guerra espiritual, que você queira ou não, você está embutido nela. Mas eu quero lembrar que você está debaixo do manto de Jesus. O Salmo 91 fala isso. Se você descansa à sombra do Onipotente, se você está... a Bíblia começa assim, Salmo 91, o que habita no esconderijo do Altíssimo. Se você habita no esconderijo do Altíssimo, tem lá decorrências que advêm dessa decisão tua de morar no esconderijo do Altíssimo. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua casa. Então essa guerra, você fica imune a ela se você entrega a tua vida ao Senhor. Ele coloca o manto de Jesus, o luzeiro sobre a tua vida, e contra Israel de Deus não vale encantamento. Então, um conselho de um homem de cabelos brancos, olha que branquinho, ó. Um homem de 74 anos que já viveu mais que você. Preste bem atenção, deixa Deus tomar conta da tua vida. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Você tem uma oportunidade de comer o melhor dessa terra, como está escrito em Isaías capítulo 1, versículo 19. É uma decisão sua, e eu quero te abençoar em nome de Jesus, declarar a soberania de Deus sobre a tua vida, e não esqueça, não exclua essa guerra, tanto de bactérias como fungo, que são reais, e ação maligna, anjos, demônios, que são reais também. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu espero você na próxima quarta-feira, porque este programa é como caldo de galinha. Só faz bem, não faz mal. Até mais. Deus te abençoe. Quarta-feira eu te espero. Tchau, tchau.